Boa tarde, Nicole. Infelizmente, nós estamos aqui com esse caso brutal que aconteceu nesse final de semana aqui na região de Planaltina DF, no condomínio Totalville 3, na região de Mestre Darmas. É um caso que realmente está chocando aqui a comunidade e a todos que estão acompanhando desde a madrugada deste último domingo. Um padrasto, identificado como Marlo Carvalheiro de Rocha, de 28 anos, é acusado de matar a própria enteada, identificada como Esther Silva, de apenas 14 anos. Esther, que morava nesse condomínio, em um apartamento, com a mãe de 38 anos, de 38 anos, desculpa, e junto com a irmã de 11 anos. E eu estou aqui agora com o delegado Castro, que está investigando esse caso brutal e que vai trazer mais informações de como tudo aconteceu. Boa tarde, delegado, tudo bem com o senhor? Infelizmente a gente está aqui trazendo esse caso triste, mas eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que foi a dinâmica desse crime e como é que vocês estão investigando até o momento. Boa tarde, Camila, boa tarde, Nicole, boa tarde a todos. Então, ontem, a partir do momento que nós recebemos a informação, por intermédio inclusive da ligação da mãe, que acionou a Polícia Militar do Distrito Federal para comparecer lá ao local onde a filha dela, para ela naquele momento, ela acorda, ela estava dormindo no quarto, acorda e encontra a filha morta, sem vida, acionou a PM. Diante desses fatos, iniciou a investigação, então a mãe conta que não viu nada, que estava a Esther e a irmã de 11 anos no apartamento. É importante ali ressaltar que o apartamento, ele não morava ninguém naquele momento, ela estava em fase de mudança, então eles estariam ali para comemorar a aquisição desse apartamento. Então foram para lá e fizeram uma refeição. Durante a refeição eles tomaram um suco, A mãe fez um suco e ele serviu ali o suco, o namorado da mãe, o autor, o Marlo. E então a mãe e as outras meninas tomaram esse suco e logo em seguida adormeceram. A mãe em um dos cômodos e a outra irmã de 11 anos no cômodo em que estava a Esther. Em determinado momento, o Marlon pede para que a irmã de 11 anos saia do quarto, que vá dormir com a mãe. Ela então o obedece, vai para cá para o quarto da mãe e ali o Marlon passa então a investir sexualmente contra a Esther. A Polícia Civil acredita, diante dos vestígios que foram colhidos ali, tanto pelos peritos criminais no momento da perícia, já informou aos investigadores que havia ali vestígios de esganadura, no pescoço da vítima, e que ela provavelmente tenha falecido de asfixia. Havia alguns vestígios também de luta corporal, de resistência, indicando que sim, houve uma tentativa ou a própria consumação, e isso só ao final da investigação, por intermédio dos laudos, do IML, é que vai dar esse resultado para nós. Mas até então, diante desses indícios, há sim indícios de que houve uma tentativa de crime sexual até pela resistência, e culminando com a morte da adolescente. Então, após a morte, ele deixa o apartamento, levando consigo o aparelho celular da criança de 11 anos, o notebook, o laptop, alguns perfumes e pertences pessoais. A PM, ao chegar no local, consegue, por intermédio desse aparelho celular da criança de 11 anos, ela falou que conseguiria localizá-lo pelo celular da mãe, então dá ali uma localização aproximada. A PM então faz diligências e consegue capturar o indivíduo que ofereceu resistência no momento e conduzido para cá. Com base nessa condução, os investigadores passaram durante todo o dia de ontem colhendo elementos. Um deles é justamente a conduta dele, os antecedentes do Marlon, que quando a gente vai investigar, percebe que ele já tem pelo menos 3 ocorrências criminais de crimes da mesma espécie, da mesma natureza, praticados da mesma forma, Estupro contra ali pessoas próximas, na grande maioria das vezes filha das namoradas, então nós não tivemos mais dúvidas. Então o delegado de plantão que estava no momento não teve dúvida da decisão de autuá-lo pelo crime de feminicídio, ficando ainda algumas questões para o decorrer da investigação em relação ao crime sexual, porque exige-se esse laudo, para que vai nos indicar se elas realmente foram dopadas, qual foi a substância utilizada, e isso só o laudo vai nos acrescentar. Porém,
diante de todos os elementos colhidos ali, não ficou dúvida nenhuma que ele já tinha esse costume de praticar crimes dessa espécie, né? Ou seja, ele já foi condenado a 8 anos por um crime da mesma natureza. Com 6 anos cumprindo em regime fechado, ele consegue o direito de saída temporária. E aí é um fato que choca, que chama a atenção, né? De toda a comunidade, de toda a polícia, todos os envolvidos. É que quando ele tem essa saída temporária durante a execução da pena, ele vem para a casa da mãe e comete um crime sexual contra a mãe. Ou seja, a mãe morava no local com a companheira, ela residia ali com a companheira, ele numa saidinha vem para a casa da mãe, eles estão ali fazendo uso de bebida, a companheira sai do local, quando retorna, já encontra ele praticando sexo com a própria mãe, que se encontrava desacordada. Então, possivelmente também tenha sido dopada ou estava em estado de embriaguez, né? Mas o fato é que ele praticava sexo com a mãe. Foi preso em flagrante, né? A companheira acionou a polícia. Então, assim, a soma desses fatos, dos antecedentes, dá certeza absoluta do que aconteceu ali. Que ele tentou algum crime sexual, houve resistência por parte da adolescente e ele acabou matando de uma forma cruel, de uma forma bárbara. Doutor, só para quem está nos acompanhando agora no momento e para tentar contextualizar toda essa situação, tiveram aí outras passagens então do Marlon, certo? Em 2019 tem esse episódio, um estupro de vulnerável com uma criança que envolvia uma criança de 11 anos, certo? Sim, 2019 ele tem esse fato, em 2023 ele tem outro fato que é o da mãe. E 2025, no finalzinho de setembro de 2025, ele também tem outro fato semelhante, se não igual. Ele namorava com uma mulher e ela tinha uma filha também, adolescente, criança entre 11 e 14 anos. E ele aproveita também desse fato. Ministra uma medicação chamada Dramin, conhecido como Dramin. A mãe adormece, ele aproveita e começa a molestar sexualmente da vítima, que era filha da mãe. Inclusive, essas testemunhas foram ouvidas na data de ontem, aqui na delegacia, pelo delegado de plantão, que teve esse cuidado para poder tomar essa decisão, né, em relação à prisão em flagrante, com relação à morte. Então, esses fatos somados, né, diante de todos os vestígios também da cena do crime, indica essa certeza dessa decisão da prisão em flagrante pelo feminicídio. A investigação em relação a esse fato ainda prossegue, como eu disse, em relação à possibilidade ou não de crime sexual e o crime patrimonial por ele, porque ele subtraiu, quando ele sai levando o celular e um laptop e outros objetos, né? Então, dizendo ele que seria para pagar dívidas da droga, que ele tinha comprado droga e estava consumindo droga no interior do apartamento, né? Inclusive, quando ele confessa ao delegado parte do fato, ele disse que o fez porque ele tinha uma droga, ele tinha comprado uma droga e que a adolescente, a vítima, a Esther, teria sumido com essa droga. E o fato que ele gerou uma revolta, uma ira, então ele vai para cima dela, segundo a narrativa dele, vai para cima dela, aplica um mata-leão e joga na cama. A partir do momento que ela fica desacordada, ele sai do local. Então ele dá isso como motivação, afirma que não queria matar, quando as provas colhidas, todos os depoimentos de vizinhos que ouviram, né, barulho durante a madrugada, vai no sentido contrário. E dá a certeza que, na verdade, ele está tentando criar uma narrativa para tentar se esquivar da acusação. Mas a Polícia Civil do Distrito Federal não tem dúvida nenhuma de que aconteceu crime de homicídio, de feminicídio, vinculado talvez aí ao crime sexual. E Marlon também, ele é o autor de um assalto, de um roubo de um carro que aconteceu na última terça-feira na região do Paranoá? Isso, os investigadores da 6ª Delegacia de Polícia já estavam com uma autoria derrubada, né? Nós chamamos de derrubada, em relação ao crime de roubo lá, um motorista de aplicativo, em que uma outra pessoa foi presa em flagrante no fato e ele conseguiu fugir pelo mato, fugindo da polícia militar pelo mato. Então os investigadores da 6ª conseguem identificá-lo, né? A investigação já estava avançada, tinha sido até pedido já a prisão ao Poder Judiciário, né, que ainda não tinha saído dessa prisão. E então também não tem dúvida que ele é autor desse crime contra o patrimônio, né, um roubo de veículo. Então, o que traz pra gente, esses crimes, né, quando a gente se depara com a crueldade desses crimes, é que o indivíduo que tem uma personalidade totalmente voltada para o crime, como é a do Marlon,
estava em liberdade. Isso geralmente nos causa uma certa revolta, né? Não só como polícia, como integrante da sociedade, e o nosso papel é esse. Então, nós vamos colher todas as provas, tudo o que for possível, para que ele não saia mais da cadeia, que ele cumpra lá a prisão dele, o tempo que ele tenha que ficar realmente no regime fechado. Diante de todas essas passagens, eu acho que todo mundo que viu esse caso tem se questionado, né? Por que Marlon estava solto ainda? E diante desse último crime brutal que ele praticou, vai passar ainda por audiência de custódia, agora sim vai ficar preso definitivamente. Como é que está sendo conduzido isso? Sim, ele vai passar por uma audiência de custódia, né? Até a data de amanhã, que é o protocolo, o padrão. E nós acreditamos que sim, que ele vai ficar preso, que ele permaneça preso diante da gravidade, tanto da gravidade do conduto dele praticado, quanto da reiteração, da reincidência dele. Ou seja, ele demonstrou que ele estando em liberdade, ele vai cometer outros crimes. Isso não temos dúvidas. Por quê? Diante das ocorrências policiais praticadas, registradas desde 2019. Então, desde 2019 para cá, ele tem reiteradamente praticando condutas da mesma natureza, crimes da mesma natureza. Então, esses fatos, por si só, revelam que, caso ele permaneça em liberdade, nós não temos dúvidas que outras vítimas do Marlon, né, aparecerão. E aqui também já fica um registro de que, como esses crimes, a natureza desses crimes, são cometidos no interior de casa, né, violência doméstica, né, na solidão ali do lar, pode ser que outras vítimas, outras pessoas, outras adolescentes, tenham sido vítimas desse indivíduo. Então, o que nós pedimos, e deixa aqui uma orientação, que caso alguma mulher, alguma pessoa que tenha convivido de uma forma mais próxima, íntima, desse cidadão, que tem algum indício de prática de crime, sobretudo sobre adolescente, né, e criança, porque eles usam de ameaça contra as crianças, que se tiver um mínimo de indício, procure a Polícia Civil, por intermédio dos canais do 197, anônimo, ou o próprio registro da ocorrência policial. Então fica essa orientação. E, delegado, fica aqui também o questionamento, diante dessa ficha extensa, com tantas passagens que Marlon tinha, por acaso, a mãe, em algum momento, no depoimento dela, disse se já conhecia, já tinha tomado conhecimento dessas passagens? O que ela fala, do que ela já sabia de Marlon? Quando o delegado ouve em depoimento, a mãe, ela afirma que já conhecia, ele pergunta de todos os fatos, ele vai perguntando se ela tinha conhecimento e ela vai falando que sim, que ele tinha comentado ou que ela sabia dos fatos, né? Ele foi perguntando sobre cada fato e ela foi falando que tinha ciência desses fatos. Sem entrar na esfera íntima, né, da relação amorosa deles, mas aqui também fica uma outra orientação em relação ao cuidado, né, de quando se inicia um relacionamento amoroso ou de amizade, ou qualquer forma de aproximação, em que a pessoa passa a ter uma certa entrada, né, uma via ali dentro da residência, fica essa orientação, essa cautela de pesquisas na própria internet. Hoje é muito fácil a pesquisa em fontes abertas, né? Então fica essa orientação de ter esse cuidado, até mesmo de uma, que a gente chama, uma investigação prévia ali da própria região, porque quem é criminoso deixa rastro, já cometeu crime. Então não custa nada ali você fazer um levantamento antes de trazer essa pessoa para dentro de casa, especialmente quando se tem criança e adolescente, né, que são vulneráveis por natureza. Então fica aí também essa orientação. E a mãe, em algum momento, chegou a dizer que, dentro desse relacionamento que eles tinham, se o Marlon apresentava algum sinal de violência, de agressividade com as filhas dela, com ela, em algum momento ela chegou a dizer alguma coisa nesse sentido? Embora tenha sido um curto período, né, eles ficaram juntos, segundo o depoimento dela, da mãe, por aproximadamente 6 meses. Então ela fala que não, que em nenhum momento ele teve uma conduta mais agressiva, que inclusive ele, no depoimento dele, no interrogatório dele, ele fala que ela o tratava como pai, ele tinha como filha. Ela fala que ele sempre foi muito carinhoso, então é o contrário. Então ela narra que ele nunca teria demonstrado nenhum tipo de conduta, no sentido de viria a praticar um crime dessa natureza, dessa gravidade, né? Segundo o depoimento dela, da própria mãe.
Entendi. E outra coisa, eu gostaria de saber também se no relato do próprio Marlon, no depoimento dele, se ele demonstrou algum momento de arrependimento, em algum momento ele se mostrou assim, arrependido do que fez, ele falou alguma coisa nesse sentido? Ele, embora ele afirme que não queria matar, que ele apenas deu um mata-leão e que ela teria apagado, né? Ele dá essa versão dele, essa narrativa. Ele, ao final, ele perguntado, ele afirma que estaria arrependido. Porém, quando você assiste ao depoimento dele, é possível ver que nenhuma conduta, nenhuma expressão, nenhum ato dele foi no sentido de quem tivesse arrependido, né? Talvez ele esteja com sentimento pela pena que ele vai pagar, mas não pelo arrependimento do crime. Então, a conduta dele durante o depoimento, o interrogatório, contradiz quando ele afirma que se arrependeu, né? Então, assim, não tem... Ele é frio durante todo o depoimento. Isso chama atenção, né? Até pelo costume já também dos crimes praticados. Acredito que ele já está acostumado a puxar a cadeia dele lá. Entendi. Nicole? Oi, Camila. No momento agora nós... Pode falar. Oi. No momento agora nós temos um trecho e eu gostaria de saber se você tem alguma informação, Nicole, que você queira perguntar para o delegado. Eu quero que o doutor Veluziano fale mais pra gente sobre a mãe mesmo, porque é a principal, né? Todo mundo aqui está indignado, o pessoal que está acompanhando o nosso DF Alerta na live, comentando como é que uma mãe, sabendo de todos esses crimes gravíssimos de um homem que estuprou a própria mãe, uma outra criança de 11 anos, sabendo disso, continua um relacionamento e coloca esse homem dentro de casa. É claro que algo bom não ia acontecer mais cedo ou mais tarde com essas crianças e até com essa mulher. Ela deu detalhes, doutor, de como era essa relação, porque assim não entra na nossa cabeça como mãe, com tantos casos que eu mostro aqui no DF Alerta todos os dias, faço o que o senhor acabou de fazer, alertando essas mães, cuidado com quem você coloca dentro da sua casa, porque quantos crimes de estupro acontecem onde padrastos são autores, padrastos estuprando enteadas, enteados, então a gente sempre alerta. Agora, quando uma mulher sabe disso, de todos os crimes, é o que eu comentei aqui com a nossa equipe, não existe crime pior, não tem como piorar. Um homem que é capaz de estuprar a própria mãe na véspera de Natal, ele já preso durante um saidão de Natal, assim, é absurdo até para nós que estamos há tantos anos aqui trabalhando no DF Alerta, com todo tipo de ocorrência policial. Essa é uma das mais bizarras que eu já vi. Como é que uma mulher, ela aparenta, doutor, ter algum, sei lá, algum tipo de deficiência, algum problema emocional, algo que possa pelo menos ter, que justifique ela ter colocado esse criminoso da pior espécie dentro de casa? Isso precisa ficar claro para que muitas mulheres tomem cuidado, como o senhor disse, na hora de colocar um companheiro, alguém que ela acaba de conhecer, dentro de casa, gente. A vida dessa menina foi interrompida aos 14 anos, com a mãe sabendo disso tudo. Eu tô assim, horrorizada, e eu queria saber se o senhor pode contar mais detalhes sobre a conversa com essa mãe e se ela, em algum momento, se mostrou arrependida ou culpada pelo que aconteceu com a própria filha. Ô, Nicole, na verdade, ela afirma que ela já conhecia, né? Que eles eram vizinhos de chácara antes desse relacionamento amoroso começar. Eles já se conhecem há bastante tempo ali da região onde eles moravam, próximo ali da prainha do Lago Norte. Então ela já conhecia, já sabia, né? Já tinha esse conhecimento do que ele praticava, porque já era próximo ao relacionamento amoroso. Ela tem passagens, doutor? E aí, a partir do momento que... Oi, perdão? Ela tem passagens ou é usuária de drogas, algo assim? Não, nada desse tipo. Então, o que a gente percebe? Que ela realmente poderia estar envolvida, né? Emocionalmente, amorosamente, ao ponto de não conseguir enxergar. Talvez ali o sentimento dela em relação à paixão que ela nutria por esse indivíduo foi maior do que o conhecimento pelos crimes, né? Sem adentrar aí ao mérito, à esfera dela, individual dela, intimidade, mas o fato é que chama atenção realmente quando você tem conhecimento, né, dos crimes e ela deixou claro que ela tinha esse conhecimento, né, dos crimes por eles praticados, e estavam ali, inclusive, comemorando a aquisição de um apartamento. Só que quando pergunta, ela deixa claro, quando ela é ouvida, que ela não era companheira dele,
que ela mantinha um relacionamento amoroso, namorava, vamos dizer assim, mas que não era companheiro e que ele não residia na casa dela. Isso ela durante todo o depoimento que ela prestou ao delegado, ela deixa claro que não era companheiro, mas que namorava, estava tendo um relacionamento, né? E que eles não moravam nesse apartamento, que estaria assim, talvez, né? E outro fato que ela afirma é que queria ajudá-lo com o vício que ele tinha na droga. Porque ele estava realmente viciado, segundo ela, nas drogas, e que ela comprou inclusive o apartamento com a ideia dele morar lá para ajudá-lo a sair da droga. Né? Esse foi o que ela afirmou. Então, realmente fica assim, pra gente, fica esse alerta, né? Mais uma vez eu falo, fica esse alerta, e independentemente de entrar na esfera íntima dela, mas que o resultado era previsível. Sim, assim como foi, com certeza. Infelizmente, uma adolescente de 14 anos foi morta. Doutor, só mais uma pergunta aqui, antes da gente chamar Nicole, a entrevista dele, que a gente tem aqui o relato dele, né? A gente mostrou um pouquinho, mas tem o vídeo completo. Pode falar, Camila. Não, pode falar, pode continuar. Só mais uma pergunta, mais uma dúvida aqui. Pode fazer a pergunta. Doutor. Ele foi preso, então, foi em 2019 que ele cometeu esse crime de estupro de vulnerável contra uma menina de 11 anos. Aí nós temos a história. Em 2023, ele estava preso por esse crime quando ele recebeu o benefício do saidão e estuprou a própria mãe? Foi isso? Isso. Ele tinha cumprido 6 anos, né, em regime fechado, e adquiriu o direito de ter as saídas temporárias, né, previstas na lei de execução.